É um prazer tê-lo conosco e bem-vindo de volta se você já tem acompanhado esta série. 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. O título da nossa série reflete o livro do Apocalipse e 3 mensagens que Deus enviou a João na ilha de Patmos. São as mensagens dos 3 anjos. Em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Vamos resumir o que estudamos até agora nesta série. Esta é uma série de 13 apresentações separadas. Até agora, descobrimos que todo o livro do Apocalipse nos leva a fazer escolhas eternas. O livro do Apocalipse trata do Cristo que nos convida a fazer escolhas eternas. Também estudamos que o Evangelho da Graça de Deus alcançaria os confins da terra antes do retorno de Cristo, que haveria uma mensagem que conseguiria ultrapassar fronteiras geográficas, uma mensagem que alcançaria todos os grupos linguísticos. Aqui está algo maior e mais grandioso do que os pequenos planos humanos, e Deus nos convida a fazer parte de algo grande para Ele. Estudamos também que essa mensagem, que iria até os confins da terra, foi simbolicamente retratada como sendo levada por anjos. Um anjo diz em alta voz: temam a Deus. Temer aqui significa respeitar a Deus, uma atitude de obediência. Então o anjo diz: deem glória a Ele. Glorificar a Deus é um modo de expressar nossa fé nele por meio de nosso estilo de vida. Damos glória a Ele pelo que comemos, bebemos, vivemos, nossas atitudes. Damos glória a Deus pelas coisas em nossa mente. Aqui está um chamado urgente, na perspectiva do julgamento da eternidade, para uma plena e completa consagração a Deus. Nossa mensagem diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o Evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz, para ênfase: temam a Deus, deem glória a Ele, pois a hora do seu juízo não virá, mas chegou, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está uma mensagem que nos convida, nesta era de evolução, a adorar o Criador. Ao iniciarmos nossa apresentação, oremos. Pai, ouvimos o chamado do livro do Apocalipse. Ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo falando conosco. E, Pai, ao chegarmos a este tópico importante, oramos para que nos guies pelo Teu Espírito Santo a ver coisas novas da Tua Palavra. Fala conosco através dela, fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a ver a relevância e o valor da criação nesta era evolutiva. Oramos em nome de Cristo. Amém. O título desta apresentação é A Criação Fala. A criação nos fala sobre o amor de Deus. A criação nos fala sobre o poder de Deus. A criação fala de um Deus que restaurará este mundo ao esplendor edênico. A criação fala-nos de uma criação no passado, uma nova criação no futuro e de como Deus quer recriar as nossas vidas. Volte décadas comigo aos anos 1840. Movimentos econômicos, filosóficos e científicos estavam transformando o mundo. Foi aqui nos anos 1840, em 1844, que Charles Darwin publicou seu primeiro rascunho de A Origem das Espécies. Aquele livro, A Origem das Espécies, com foco na evolução, transformaria o pensamento mundial. Foi no ano de 1844 que Karl Marx trabalhava em seus manuscritos do Manifesto Comunista, outro movimento humanista e de materialismo dialético que transformaria o mundo. Em 1840, Samuel Morse fez a primeira transmissão digital, o código Morse. Aquele método de comunicação instantânea seria novamente parte de um movimento científico que mudaria o mundo. Em 1859, os pensamentos de Darwin já estavam totalmente desenvolvidos, e quando ele publicou A Origem das Espécies,
Muitos adeptos daquela teoria da evolução sentiram que havíamos chegado a um momento crucial na história deste mundo. De fato, um deles escreveu: A Origem das Espécies de Darwin, de 1859, é um dos mais influentes e discutidos trabalhos científicos da história. Ele introduziu a teoria de que as populações evoluem ao longo de gerações através de um processo de seleção natural, uma teoria que se tornou a espinha dorsal da biologia moderna. A origem das espécies mudou a forma como as pessoas pensam sobre o mundo e a sua origem. O impacto do pensamento evolucionista na ciência, filosofia, psicologia e religião é incalculável. A essência da evolução é esta: é a sobrevivência do mais apto, e se você levar a evolução à sua conclusão lógica, não há qualquer base para uma ética moral. Somos apenas moléculas de proteína grandes. Somos simplesmente uma combinação aleatória de genes e cromossomos. Onde reside uma ética moral se somos meramente moléculas de proteína expandidas e uma forma mais desenvolvida da espécie animal? Não há fundamento para uma ética moral. A moralidade não tem lugar nessa perspectiva. Então, a evolução realmente mudou não apenas a ciência, não apenas a filosofia, a psicologia, mas mudou totalmente a maneira como as pessoas pensam sobre a vida. Mas, ao mesmo tempo, Karl Marx e Friedrich Engels escreviam os primeiros rascunhos do Manifesto Comunista. A evolução e o Manifesto Comunista têm algo em comum, que é o fato de que a vida gira em torno do indivíduo e que não há esperança para a eternidade, não há nada além. O túmulo se torna um buraco negro no chão. O fim da vida é um pesadelo sem amanhecer. Então, quando você olha para a evolução, o comunismo, o socialismo, em suas formas extremas, o materialismo dialético, eles oferecem apenas uma coisa: a autogratificação hoje, porque não há nada além do amanhã. Na verdade, Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião é um mito. É um mito fantasioso, segundo o entendimento de Marx. É para quem tem pouca capacidade intelectual, para quem não tem essa capacidade de pensar. Ao observarmos a década de 1840 e o desenvolvimento da evolução, o desenvolvimento do marxismo com Engels e Marx e o surgimento do Manifesto Comunista, precisamos fazer uma pergunta, e a pergunta que fazemos é a seguinte: Deus deixaria o mundo sem uma testemunha? Esses dois movimentos, evolução e comunismo, ao se desenvolverem, produziram um valor baixíssimo à vida humana, rejeitando a ideia de um Deus pessoal, criador do universo. Então, se você aceita o comunismo, se aceita a sua visão ateísta, se aceita a evolução, a origem das espécies e a sobrevivência do mais apto, você descarta a ideia do sobrenatural, você anula imediatamente os primeiros 11 capítulos da Bíblia. Você descarta o relato de Gênesis e, essencialmente, a vida se torna uma busca vazia e sem sentido por prazer. Deus não permitiria que o mundo ficasse sem um testemunho, e por isso ele enviou uma mensagem para esta hora. E, surpreendentemente, esta mensagem dos três anjos estava se desenvolvendo ao mesmo tempo que a evolução e o comunismo. Estava se desenvolvendo lá na década de 1840. Deus enviaria uma mensagem para este planeta. Ele criaria um movimento de destino. Estudantes da Bíblia começaram a estudar a palavra de Deus, focando nas profecias de Daniel e do Apocalipse. E ao fazerem isso, sentiram nesta mensagem de Apocalipse 14, versículos 6 a 12, que Deus tinha uma mensagem especial, uma mensagem única. Deus tinha uma mensagem para esta geração, moldada e feita sob medida para enfrentar o desafio da evolução e do ateísmo, uma mensagem para nós hoje.
Essa mensagem foi dada a João na ilha de Patmos. João foi o último dos discípulos vivos. Estava lá com seus 90 anos. Patmos é um lugar incrível. Visitei-a várias vezes. Cerca de 14 quilômetros de comprimento, é uma ilha idílica hoje. Tem cerca de 3.000 pessoas vivendo lá. Você chega ao seu porto, conhecido como Scala, e foi ali que João, exilado na ilha de Patmos como prisioneiro do Senhor, foi enviado pelo imperador romano pagão Domiciano, pois João se recusou a sacrificar aos ídolos de Roma e lá naquela ilha, Jesus o visitou. Lá naquela ilha, João teve uma visão do futuro. A ilha foi então iluminada com a glória de Deus, e João, naquele local, observou estas cenas que estamos a estudar no livro do Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo em sua mensagem dos últimos dias para o mundo. Apocalipse 1:9 diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. João diz: Eu entendo seus problemas. Sou um prisioneiro, um exilado na ilha de Patmos. Seus ossos doíam. Seu corpo era atormentado às vezes por aquele sofrimento e pela dor. Ele diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Cristo, estava na ilha de Patmos, pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E ali Deus interveio. Nessa ilha, Deus agiu e deu a João o livro do Apocalipse. Foi Jesus quem visitou João e, ao fazê-lo, desvendou o futuro e os movimentos que aconteceriam ao longo do tempo, e também revelou a sua mensagem que seria capaz de enfrentar os desafios daquela época. Em Apocalipse, lemos: Como a revelação de Jesus Cristo, Jesus desmascararia os planos do diabo, Jesus revelaria os planos de Deus. O Apocalipse não é um livro qualquer, não é um livro sonhado por um autor humano. Esta é a mensagem de Deus para a presente geração. Apocalipse 14 é essa mensagem descrita como sendo levada por 3 anjos no meio do céu, 3 mensagens cósmicas. Nós temos estudado isso. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A propósito, quando você vai ao lugar onde João, supostamente, e não sabemos ao certo, recebeu a visão do Apocalipse, é uma estrutura parecida com uma caverna. Você desce. Os monges, que atualmente são os zeladores daquele local em particular, instalaram esta placa e eu tirei uma foto dela. Que creem é o cerne do Apocalipse. Diz: temei a Deus, o mesmo verso aqui, e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e 1000 fontes. É espantoso que milhares de visitantes daquela caverna vejam este mesmo verso e que até os grandes líderes religiosos, ao longo dos séculos, sentiram que há algo especial aqui, um chamado para adorar o Criador numa era de evolução. Churchill disse uma vez: não basta ter vivido. Devemos ter a determinação de ter vivido para algo. E Fyodor Dostoiévski disse: o mistério da existência humana não reside em simplesmente permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. Quando você compreende a vastidão, quando você entende a grandeza desta mensagem dos 3 anjos, é algo pelo qual viver, é um propósito que arde em sua alma, porque você sente que, quando o erro inundou este mundo através da criação, do materialismo dialético, do comunismo e do ateísmo, Deus tinha uma mensagem para ir até os confins da terra, para preparar as pessoas para o seu breve retorno. E parte da mensagem é um chamado, um clamor para todos, de que não somos um acidente genético, não somos apenas pele cobrindo ossos. Não somos simplesmente uma aberração cromossômica. Não viemos do lodo primordial. Fomos criados por um Deus amoroso que cuida de nós. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, quem é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas?
Quem é Ele? Que outro nome damos a Ele? Ele é o Criador. Então aqui está um chamado, na era da evolução, para adorar o Criador dos céus, adorar o Criador da terra, adorar aquele por cuja palavra Ele falou e as estrelas vieram a existir. Ele falou e a terra surgiu. Ele falou e a terra seca foi coberta de verde. Ele falou e pássaros voaram e esvoaçaram, árvores frutíferas brotaram. Ele falou e a vida humana surgiu, pois formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso. Deus falou e este mundo veio a existir. Sabe, a minha palavra é declarativa. Eu posso dizer, isto é uma Bíblia. Posso dizer, aquilo é uma tela. Posso dizer, aquilo é uma imagem. Mas a minha palavra não cria aquilo que ela diz. A palavra de Deus é tão incrivelmente poderosa que quando Deus fala, assim se faz, mesmo que nunca tenha sido assim antes. Porque quando Deus fala, Ele faz acontecer. A palavra audível da boca de Deus torna-se matéria tangível. Então, quando o Criador Todo-Poderoso, o Criador Onipotente, diz que apareçam o sol, a lua e as estrelas, sua palavra carrega um poder criativo que faz acontecer o que ele declara. O que Deus declara acontece, mesmo que jamais tenha sido assim antes, porque ao ele falar, concretiza-se pelo poder de sua palavra. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Agora, por que a criação é relevante? Por que é significativo que compreendamos esta mensagem, este chamado para adorar o Criador? Qual é o significado disso em nossas vidas práticas? Quando você volta para Gênesis 1, a Bíblia diz, no princípio Deus criou. A palavra hebraica para criou aqui é bara, e bara é algo que somente Deus faz. Ele é o Criador. Nós podemos fazer algo a partir de algo. Deus pode fazer algo a partir do nada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Entender que foi Deus quem criou significa que este Deus é onipotente. O Sol, por exemplo, tem aproximadamente 1.392.000 quilômetros de diâmetro e poderia abrigar 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Estou falando de um Deus todo-poderoso. Ele falar e este Sol passar a existir, esta magnífica esfera de luz no céu, é absolutamente incrível. O Sol é uma das 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. A Bíblia diz que Deus as conhece pelo nome, um Deus todo-poderoso e sábio. Consideremos agora a estrela da pistola. Ela tem 10 milhões de vezes, você entendeu? Não quero citar isso rápido demais. Tem 10 milhões de vezes a força do Sol. Então, quando você olha para essas esferas no espaço, chega a esta conclusão. Deus é incrivelmente poderoso. O Deus que servimos não é fraco ou impotente. Ele é todo-poderoso. Olhe para as estrelas. Alguém disse que se pudesse contá-las, haveria tantas estrelas quantos grãos de areia no mar. E Deus conhece cada uma pelo nome. Deus as criou. Deus as moldou por sua palavra e Ele conhece cada uma delas. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus com inteligência suprema. Isaías diz em Isaías 40, 26, levantai os vossos olhos ao alto e vede quem criou estas coisas, quem as faz sair por número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Pela grandeza de sua força e pelo poder do seu vigor, nenhuma delas está em falta. A história é narrada sobre Napoleão, que, em determinado dia, estava em um navio com seus marinheiros. Era uma noite bastante escura. As estrelas cintilavam no céu e todos estavam no convés, a conversar. E estes marinheiros entraram numa conversa sobre a existência de Deus e consta que Napoleão olhou para eles e disse, olhem para as estrelas e digam-me o que pensam. E depois deixou-os e foi para a cama. Os marinheiros ali parados, a olhar para as estrelas, tiveram aquela sensação no cosmos do universo de que Deus era de facto o Criador. Quando olhamos para a criação,
Por que é que isso importa? Pois revela um Deus todo-poderoso e onipotente. E ao olharmos a história, vemos como esse Deus poderoso agiu. Quando Israel saiu do Egito, com mais de 1 milhão de pessoas a sair do Egito, bem mais de 1 milhão chegaram ao Mar Vermelho. Os exércitos egípcios estavam atrás deles. As montanhas impediam-nos de fugir mais para o oeste. Lá, ao chegarem ao Mar Vermelho, Deus abriu-o milagrosamente. Ele é o Deus que criou o mundo com poder. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, por onde passaram uns 30 a 40 quilômetros, e ele desabou sobre os exércitos egípcios, matando-os. Seu eterno poder acalma as águas turbulentas da vida, abrindo o caminho onde não há. Talvez você esteja lutando com algo que te incomoda ou perturba muito em sua vida. Talvez você sinta que é fraco demais para seguir em frente, mas este Deus de todo o poder, que criou os céus e a terra, que fez surgir o sol, a lua e as estrelas, que abriu o Mar Vermelho, ele é o seu Deus. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ou pense nisto. Aqui, Deus faz chover maná por 40 anos no deserto para alimentar Israel. Ele supre a necessidade deles. Filipenses 4,19 diz: Deus suprirá sua necessidade. Ele ainda abre as águas turbulentas da vida. Este Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, ainda é aquele que supre cada uma de nossas necessidades. Você pode confiar nele. Nós não evoluímos. Não somos meramente pele cobrindo ossos. Não somos simplesmente um acidente genético. Venha comigo ao antigo santuário. Israel era guiado por uma coluna de fogo à noite e protegido por uma nuvem durante o dia. O Criador Todo-Poderoso cuidou de seu povo no deserto e os guiou. Este Criador Todo-Poderoso irá guiá-lo nas decisões que você precisa tomar em sua vida. O Criador não se esqueceu de sua criação. Deus chama todas as estrelas pelo nome e não se esqueceu do seu nome. Havia um menino viajando de avião, lendo a lição da escola dominical. Um professor de religião sentou ao lado dele e pensou: vou me divertir um pouco com esse menino. Então disse: garoto, percebi que você está lendo a lição da escola dominical. Você é cristão, o menino disse. Sim. Diga-me, filho, o que Deus pode fazer? Diga-me uma coisa que Deus pode fazer e eu lhe darei uma maçã bem brilhante. O menino, após pensar um pouco, disse: Senhor, se o Senhor me disser algo que Deus não pode fazer, eu lhe darei um barril inteiro de maçãs brilhantes. Sabe, meu amigo, esse é o Deus a quem servimos. Ele não é fraco, mas poderoso. Ele é o Deus da criação. Este Cristo se fez carne humana, enfrentou Satanás de frente e o venceu, e o Deus Todo-Poderoso da criação enfrentou Satanás em carne humana, confiando no Pai, superou a tentação e seu poder está agora disponível para você e para mim. O poder infinito de Deus pode vencer as forças do inferno que nos destroem. Talvez a escuridão tenha o dominado, talvez você se sentiu desanimado e deprimido, talvez tenha caído em tentação. Eu o direciono ao Criador Todo-Poderoso. Eu o guio àquele que em sua vida venceu as forças do inferno e àquele que de fato pode afastar as sombras do mal em sua vida. Eu o direciono a este Cristo vivo. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele é o Salvador, o divino Filho de Deus. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, em Cristo, nova criação, podemos nos renovar. O Criador Todo-Poderoso pode recriar em nós amor onde havia ódio, bondade onde havia cobiça, altruísmo onde havia egoísmo, pureza onde havia impureza. Veja, Deus ainda cria. E quando eu abro a palavra de Deus, essa mesma palavra, a palavra escrita na Bíblia, carrega em si todo o poder da palavra falada.
E enquanto ouvimos a palavra de Deus juntos, e você permite que a palavra de Deus abra caminho no seu coração e mente, Ele o recriará à sua imagem. Se alguém está em Cristo, é uma nova o quê? Criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo quer fazer de você uma nova pessoa. Você gostaria de fazer esta oração agora mesmo? Ao prosseguir com nossa apresentação, faremos uma breve pausa. Querido Senhor, Tu criaste o mundo e tudo o que há. És o Deus de poder impressionante. Pela fé, eu creio que Tu podes fazer da minha vida uma nova criação. Eu te entrego o que não harmoniza com Tua vontade, recria Tua imagem em mim. Você gostaria de dizer, Jesus, eu creio que podes criar uma nova vida em mim. Onde estiver, quer repetir comigo agora? Querido Senhor, eu creio, pela fé, que Tu és capaz de fazer da minha vida uma nova criação. O Criador Todo-Poderoso, que tem poder ilimitado, ainda atua no negócio da recriação. Ele ainda está no trabalho de convidar as pessoas a virem a Ele e transformarem suas vidas. A criação também fala de um Deus de design intrincado e planejamento cuidadoso. Quando observamos a criação, percebemos que cada detalhe aponta para um design. Ela não sugere aleatoriedade, nem acaso, muito menos desordem. Quando você pensa nisso, os planetas orbitam de maneira ordenada ao redor do Sol. Esses planetas não são aleatórios, jogados em algum lugar nos céus, fora de órbita, colidindo uns com os outros, mas um Deus todo-poderoso os segura em sua mão e os direciona em sua órbita ao redor do Sol. Ou, pense bem, toda semente produz segundo a sua espécie. Quando você planta uma semente no chão, a colheita é previsível. Macieiras produzem maçãs, laranjeiras produzem laranjas. Grãos de milho produzem pés de milho e espigas de milho. Morangueiros produzem morangos. Existe um processo muito ordenado no universo. Não vemos aleatoriedade, não vemos acaso, não vemos desordem. Pense no design inteligente de Deus. Deus deve ter uma imaginação fantástica. Pense nas diferentes cores dos peixes. Pense como Deus coloca em alguns peixes quase um radar sonar. Esses peixes conseguem voltar para o seu lugar de origem, mesmo após migrarem centenas, milhares de quilômetros. Depois de nadarem pelo oceano, eles retornam. É realmente incrível ao considerar o desígnio de toda a criação, ao observar a vida marinha com suas múltiplas cores, como laranja, amarelo, azul e verde, e ao ver como Deus criou os pássaros, com toda a sua variedade infinita. Contudo, você observa a precisão, o design, a beleza e também a ordem. E onde há design, certamente há de haver um designer. E onde há ordem, deve haver um criador, porque a ordem não vem do caos. Ao olhar para Deus, você percebe um design inteligente, e onde há um design inteligente, deve existir um designer inteligente. A criação fala de um Deus de design intrincado, um Deus de planejamento cuidadoso, um Deus que é o originador da vida e por isso a criação importa. Ele não só tem um plano de criação, um design intrincado em tudo, mas tem um plano para a sua vida. Sua vida não deve ser uma vida aleatória e sem brilho, sem propósito ou significado. Deus tem um plano para a sua vida. Deus criou você à sua imagem. O Salmo 48:14 diz: Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Se Ele criou e guia as aves e também os peixes, Deus te criou, te formou, moldou, e a Escritura diz que Ele será teu guia. Davi exclama em Salmo 139, versículos 14 a 15, Eu te louvo, pois fui feito de modo tão assombroso e maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Pense nisso. Davi diz, foste feito de modo assombroso e maravilhoso. Pense na célula e nas mitocôndrias, seu centro vital. Pense no núcleo da célula, com seu centro espantoso e surpreendente,
que é a essência de toda a vida. E então você começa a perceber o quão complexos nós somos. Pense no olho e na sua visão, no ouvido e na audição, no coração que bombeia sangue, no estômago que digere a comida, nos pulmões e no sistema respiratório, ou pense em como Deus foi cuidadoso. E se você não tivesse unhas, o que seria se não existissem unhas? Seus dedos estariam sempre sangrando e machucados. E se não houvesse cílios e entrasse poeira nos seus olhos? Ou pense naquela pequena traqueia em sua garganta que remove as impurezas. E se ela não existisse? Deus cuidou de cada minucioso detalhe em toda a sua criação. Ele é o Deus que não esqueceu de nenhum pequeno item. Davi diz: eu te louvarei, fui feito de forma admirável. Minha forma não te foi oculta ao ser criado secretamente nas profundezas da terra. Davi diz: minha forma não te foi oculta. Em outras palavras, Deus sabe seu nome. Deus conhece as circunstâncias da sua vida e Ele tem um propósito imenso para a sua existência. A criação é a base da adoração. Se o diabo for bem-sucedido em passar a falsidade, a mentira ou o engano da evolução, então não há base para a adoração. Por que adoraríamos a Deus afinal? Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Assim, o merecimento de Cristo para receber glória, honra e poder e ser adorado. Ele nos criou. Note a última parte. Tu criaste tudo. Pela tua vontade, elas existem e foram criadas. Desse modo, passamos a existir não por mero acaso, nem por aleatoriedade, tampouco por sorte, mas sim por vontade divina. Esse solene pensamento já te alcançou. Você existe pela vontade de Deus. Você existe porque Deus quis que você existisse. Por que você nasceu neste momento da história da Terra? Por que não nasceu há 1000 anos? Por que não nascerá daqui a 5 anos? Mais do que isso, porque você é um ser humano. Por que você não é uma vaca? Por que não é um mosquito que alguém pode simplesmente esmagar? Porque você é você. Você é você porque Deus quis. Quando os genes e cromossomos se uniram para formar a estrutura biológica única da sua personalidade, Deus jogou fora o molde. Deus te moldou. Deus te formou. Não há ninguém como você. E a criação diz que você é mais do que apenas uma entre 7 bilhões de pessoas brigando por espaço na Terra. Mas a criação diz que você é especial para Deus. És digno, Senhor, de glória, honra e poder, pois criaste tudo. Por tua vontade foram criadas. Existimos pela vontade de Deus, dando propósito e sentido à vida. Salmo 33:15. Ele forma individualmente o coração deles. Todo bebê que nasce foi criado individualmente por Deus. Embora vivamos em um mundo repleto de enfermidades e aflições, onde deformidades surgem justamente porque habitamos um mundo em ruínas, aquela criança, ainda assim, permanece sendo um filho de Deus. Essa criança ainda é alguém para quem Deus tem um propósito e um significado em sua vida. E não importa o quanto este pequeno sofra nesta vida por causa da corrupção do pecado e da angústia do nosso mundo, Deus ainda tem um plano supremo e um dia ele será restaurado por completo. Jeremias 1:5 diz: antes de te formar, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Portanto, não é que a vida aconteça apenas depois que se nasce, mas sim, quando se é concebido, já existe vida ali. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus conhecia Jeremias mesmo no ventre. Então, o que essa mensagem de Apocalipse 14, versículos 6-7 diz que fomos criados por Deus, que a vida humana é sagrada, é por isso que tirar a vida do nascituro
É por isso que tirar a vida daqueles que não conseguem se manifestar por si mesmos é uma violação dos mandamentos divinos. É por isso que ceifar a vida dos idosos, quando eles já não podem mais contribuir para o progresso da sociedade. É por isso que isso não está em harmonia com a vontade de Deus. Porque a criação diz que toda a vida importa. A vida do nascituro, a daqueles com deformidades físicas, a vida deles importa. A vida daqueles com deficiência intelectual, essa vida importa. A vida de idosos e moribundos que não contribuem para a sociedade importa. Toda a vida neste mundo quebrado e despedaçado importa para Deus. E Deus fala palavras de esperança e encorajamento para cada ser humano. Ele tem um propósito para a nossa vida. O chamado para a adoração ao Criador é um chamado para entender e apreciar o valor de cada ser humano. Toda criança tem valor aos seus olhos. Todo adolescente tem valor aos seus olhos. Todo adulto tem valor aos seus olhos. Todo idoso tem valor aos seus olhos. Tanto ricos quanto pobres, ignorantes e sábios, todos possuem valor aos olhos de Deus. A evolução desumaniza, dizendo que somos só uma molécula de proteína ampliada animal. A criação importa. A criação fala de um Deus que almeja comunhão e relação íntima. Onde há um projeto, deve haver um projetista. Onde há design inteligente, há um designer inteligente. E onde há amor no universo, certamente deve haver um que é a origem, o coração de todo o amor. E o fato de termos a capacidade de amar, o fato de termos a habilidade de amar, indica a realidade de um projetista inteligente a quem chamamos de Deus Criador, a quem a Bíblia chama de Criador, que colocou esse amor em nossos corações. Então, o chamado da criação é um chamado para responder ao seu amor e entrar em um relacionamento íntimo com Ele. O Cristo que nos criou, o Cristo que morreu por nós, anseia por ter um relacionamento conosco. O sábado, posto de lado no princípio dos tempos, é este apelo de Deus, um apelo divino pelo seu desejo de relacionamento. Em Gênesis 2, 1 a 3, a Bíblia diz: assim foram concluídos os céus, a terra e seu exército. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, pois nele descansou de toda a sua obra que havia criado e feito. Ora, Deus fez 3 coisas no 7º dia. Ele descansou. Por quê? Estava cansado? Não, ele descansou sabendo que nós estaríamos cansados, e ele descansou na plenitude, na conclusão de sua criação. Ele santificou aquele dia. Ele o separou como um dia especial para termos comunhão com ele. Ele abençoou aquele dia. Ele colocou uma bênção especial no sábado, o 7º dia, uma bênção que não se encontra em nenhum outro dia, uma bênção de comunhão íntima com Ele, o Criador, e Ele instituiu o sábado como um memorial da criação. Agora, por favor, não me interprete mal. Podemos receber uma bênção de Deus em qualquer dia que o adoremos, mas se quisermos a bênção do sábado, a bênção especial que o Criador colocou em um dia, a Bíblia não diz a bênção nos dias 1 a 5. Ele a pôs no 7º. Porque a criação é importante? Porque nos chama à comunhão. Deus separou o sábado, o 7º dia, como um palácio no tempo, um dia para que pudéssemos sair da rotina habitual da vida, do ritmo frenético e das pressões da vida, a fim de desfrutarmos de comunhão com Ele. Como disse, devemos ter comunhão diária com Deus, mas a vida nos pressiona. Existem responsabilidades normais e naturais, mas no sábado, a cada semana, somos chamados a nos afastar do mundano, das coisas comuns da vida, e somos convidados a ter uma comunhão íntima com o nosso Criador. Jesus deseja profundamente ter comunhão e relacionamento com você. Sabe, em Isaías 43, 21, a Bíblia descreve isso de uma forma muito clara.
Jesus diz: este povo que formei para mim, eles declararão o meu louvor, este povo que formei para mim. E sabe, em Isaías 43, 4, fala sobre quão preciosos somos para Deus. Diz: pois foste precioso aos meus olhos e foste honrado, e eu te amei. Veja, em Cristo somos preciosos. Há algum tempo, eu li a história de um mergulhador que estava a mergulhar no Pacífico, próximo a uma das ilhas mais isoladas, e ele se deparou com algo que pensou ser apenas uma concha bem antiga. Era de tamanho considerável. Ele lutou, trabalhou incansavelmente na areia, lama e sujeira, até que conseguiu tirar aquela velha concha de lá. Grande, deste tamanho, e não sabia o que fazer com ela. Ele a levou para casa, secou-a, estava fedendo. Finalmente, ele a colocou em um quartinho nos fundos de sua casa. Um pouco mais tarde, ele começou a ter uma sensação. Talvez esta concha seja algo especial. Chamaram especialistas. Em mergulho de profundidade e especialmente em pérolas, eles descobriram até aquele momento naquela casa a maior pérola única do mundo, valendo milhões e milhões. Ele não tinha ideia do valor dessa descoberta. Já sentiu o quanto você é precioso para Deus? Se Deus te perder, não há como Ele te substituir, e é disso que o sábado se trata. É sobre o Deus que te criou. É sobre o Deus que te formou, é sobre o Deus que te moldou. É sobre relacionamento, entrar em um relacionamento com este Deus. O sábado tem um Cristo de braços abertos, o Criador, este Cristo todo-poderoso, este Cristo completamente sábio, este Cristo todo inteligente, este Cristo que cuida dos detalhes íntimos da criação e cuida da nossa vida. Mateus diz: cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. Ou seja, ele sabe cada detalhe íntimo. Mateus diz que ele não ignora sequer a queda de um pardal. Deus se preocupa com isso. O sábado serve como um lembrete perpétuo e constante de que Deus cuida de nós. O sábado serve para nos recordar daquele que nos concedeu todas as coisas boas da vida. Sabe, no Salmo 84, 11 está escrito: coisa alguma boa ele negará aos que andam retamente. Em um mundo de quebra, em um mundo de caos e confusão, em um mundo de medo, em um mundo de doença, sofrimento e morte, em um mundo de furacões, tornados, maremotos e desastres naturais, o sábado nos convida a uma comunhão mais íntima com o nosso Criador, a confiar em seu amor e a descansar em seu cuidado. O sábado representa o oásis no deserto deste mundo. O sábado é o símbolo do repouso nele. O mundo pode estar caótico, mas descansamos em Cristo. O mundo enfrenta desastres, mas podemos descansar no Criador amoroso. O mundo pode estar assolado por enfermidades, pragas e violência, mas podemos repousar nos braços daquele que se importa conosco. Em um livro intitulado Mensagens Escolhidas, na página 372, a autora descreve a preciosidade das promessas de Deus. As grandíssimas e preciosas promessas que nos foram concedidas nas Sagradas Escrituras foram em grande parte perdidas de vista. A evolução tem minado as Escrituras, o comunismo ateísta também as tem minado. Assim como o inimigo de toda a justiça planejou, ele lançou sua própria sombra escura entre nós e Deus. Veja, o sábado nos chama de volta ao relacionamento com Deus para que essa sombra escura possa ser removida e assim possamos ver o verdadeiro caráter de Deus. O sábado é um sinal de nosso descanso em Cristo, em seu amor, cuidado e bondade. O Senhor se proclamou misericordioso, gracioso e cheio de bondade e verdade. Então, a escritora diz: vários me perguntaram se a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e respondi que sim,
é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O que isso significa? Significa o seguinte, que ao descansarmos nos braços amorosos de nosso Criador, estamos descansando de nossas obras, confiando nele para a salvação. Portanto, o sábado é um símbolo, não de justiça pelas obras, não de legalismo, mas é um símbolo de descanso, descansando de nossos trabalhos e confiando em suas obras, descansando de nossa própria bondade, confiando na sua, descansando de toda e qualquer ansiedade sobre nossa salvação e confiando na paz dele, que inunda nossos corações e almas. A Bíblia nos diz em Gênesis 2:3, nele, no sábado, Deus descansou de toda a sua obra que ele havia criado e feito. Assim como Deus descansou no sábado de sua obra, nós também descansamos de todas as vãs tentativas de alcançar a nossa própria salvação. Em seu amor e cuidado descansamos. É o que é o sábado, e o diabo o odeia por isso. Essa é uma das razões pelas quais ele introduziu a evolução neste mundo, para assim minar o Deus Criador. E então não sentiríamos o nosso descanso, que vem somente dele. Hebreus 4, 9 e 10 diz, resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. O que é esse repouso? Porque aquele que entrou no seu repouso, o repouso de Cristo, também ele mesmo cessou de suas próprias obras, assim como Deus o fez das suas. No 7º dia da semana, Deus cessou suas obras e descansou. Nós descansamos a cada 7º dia, não porque acreditemos que guardar os mandamentos de Deus nos salve, mas sim porque repousamos em seu amor, repousamos na segurança da salvação que ele nos oferece, repousamos na proteção da cruz, repousamos na confiança do Cristo que desceu do céu à terra para viver em carne humana, para enfrentar Satanás de frente e para morrer em nosso favor. O sábado é um símbolo de descanso, não de obras. É um símbolo do nosso relacionamento de confiança com Jesus. Agora, há esse sentido do sábado como uma ligação que transcende o tempo. Agora você pode perguntar, como o sábado é um elo eterno e do que o sábado é um elo eterno? Quando olhamos para o nosso mundo hoje, é um mundo quebrado, despedaçado. É um mundo de doença, dor e enfermidade. O sábado é um elo em uma corrente de ouro. Isso nos remete novamente à criação, e ali na criação sentimos claramente que Deus nos criou, que Ele nos formou cuidadosamente. Sentimos que Ele é o Deus do design, que Ele é o Deus de inteligência e poder. O sábado nos leva de volta ao mundo perfeito no Éden. O sábado também nos leva a descansar em Cristo para nossa salvação, mas o sábado aponta para frente. Ele nos aponta para além do que é, para o que será. Ele nos direciona para a eternidade, em vez de nos mantermos presos ao tempo deste mundo. Quando nos aproximamos do sábado, nós aguardamos com grande expectativa aquele sábado eterno, onde um dia poderemos descansar plenamente com Cristo para toda a eternidade. E a cada semana viremos para adorá-lo junto com os homens e mulheres redimidos de todas as épocas. Você consegue imaginar isso? Eles vêm do norte e do sul, eles vêm do leste e do oeste. Como Isaías diz em Isaías capítulo 65, de um sábado a outro, toda a carne virá para adorar diante de mim, diz o Senhor. Viemos do leste e do oeste, viemos do norte e do sul, viemos para cantar louvores àquele que nos criou. Viemos para cantar louvores àquele que nos redimiu. Viemos para adorá-lo para todo o sempre no sábado, através das eras incessantes da eternidade, porque a criação é importante, pois aponta para um Deus onipotente e sábio. Por que a criação importa? Porque aponta para um Deus que tem propósito para nós. Por que a criação importa? Porque ela nos aponta para um Deus que tem este mundo em suas mãos. Ela nos aponta para o Deus que nos criou, para o Cristo que nos redimiu e para Jesus que está vindo novamente por nós. Este divino Criador pode recriar o seu coração. Ele tem o poder de recriar a sua vida.
gostaria de dizer: Senhor, Tu és o poderoso Criador, não me deixes, gentil Salvador. Enquanto a outras pessoas Tu chamas, não passes por mim. Você gostaria de dizer: Jesus, eu te aceito como meu Criador. Eu te aceito como aquele que pode recriar meu coração e me refazer, tornando-me novamente uma nova criatura. Você gostaria de dizer: Senhor, não passes por mim, pois Ele jamais ignorou quem o procurou. Jesus disse: vinde a mim. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não vai simplesmente ignorá-lo. Ele te criou, não simplesmente para viver 50, 60, 70, 80 anos ou o que for. Ele não te criou simplesmente para viver esta vida e morrer, e ir para a sepultura e ter vermes comendo seu corpo e desaparecer para sempre. Deus te criou com um propósito bem definido, para conhecê-lo, segui-lo e amá-lo, viver com Ele por toda a eternidade. Você possui um destino com Cristo. Seu destino é a eternidade. E é exatamente disso que se trata a criação. Ele o criou porque deseja que você esteja com Ele eternamente. Ele te redimiu na cruz do Calvário porque te quer com Ele para sempre. Ele voltará para te levar para casa porque te quer com Ele para sempre. Para Jesus, o mais importante é que você esteja com Ele eternamente. É o que as 3 mensagens cósmicas revelam. É sobre um Deus que te ama tanto que te quer com Ele na eternidade. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por um Deus que anseia estar conosco, um Deus que nos considera preciosos aos seus olhos, que nos criou únicos e que temos um lugar especial em seu coração que só nós podemos preencher. Assim, Senhor, ansiamos ter tua amizade aqui. Ouvimos o chamado de Cristo através destas mensagens dos 3 anjos para que adoremos o Criador. E, Senhor, desejamos com todo o nosso coração te adorar agora e para sempre. Em nome de Cristo. Amém.